Nenhum desses 3 países do mundo tem um milionário, um rico, um trilionário entre os 50 mais trilionários do mundo. Ele diz, olha, os melhores países para viver não é aqueles em que os ricos são mais ricos, mas é aqueles em que os pobres são mais ricos. Uhum. E esse é o desafio do Brasil e essa é a contramão que se coloca esta reforma da Previdência, que vai aprofundar a pobreza e vai aprofundar a desigualdade social no Brasil. Isso é muito simples de raciocinar, porque se tu tira benefícios do povo, se tu tira aposentadoria e pensão, se tu reduz o LOAS que é pago para pessoas em condição de vulnerabilidade, se tu reduz para R$400, né? Tu tira R$500 do rendimento dessas pessoas, e tu tá aprofundando. Se tu dificulta que as pessoas se aposentem, tu tá dificultando que os jovens entrem nas novas vagas do mercado de trabalho e tu tá tirando o direito das pessoas usufruir de um benefício que vão gastar no próprio mercado. Então essa reforma ela é perversa, não só porque faz com que os homens tenham que ter 65 anos no mínimo e 40 de contribuição, as mulheres 62 e 40 de contribuição, mas porque extingue a Previdência como ela é hoje,
cria capitalização que vai gerar um futuro muito nefasto. Mas a luz positiva é de que há uma resistência muito forte. Eu estava comentando aqui do Eduardo Moreira ontem na Comissão de Direitos Humanos. Hoje pela manhã, diversas bancadas se organizaram num bloco único contra a reforma da Previdência. Ótimo. Parece que este ponto vai unificar as bancadas da Rede, do PDT, do PCdoB, do PSOL e do PT e outros partidos que vêm chegando, né, demonstrando a força daqueles que não querem a reforma da Previdência, e a sociedade como um todo começa a se mobilizar até para desmascarar esta mentira que vem sendo contada, que é a famosa mentira do déficit da Previdência. Que a gente já tocou aqui, já desmantelou esta versão, demonstrando de forma clara que não há déficit da Previdência se os valores de impostos que tem que ir para a Previdência forem, e se aqueles que devem à Previdência, como tu colocou aí, Banco Itaú, Bradesco, Vale, Friboi, Rede Globo, todos esses repassaram o que tem que repassar para a Previdência. E a gente fala muito em corrupção, a corrupção. Existem formas de corrupção que estão legalizadas, como, por exemplo, as empresas ficam anos e anos sem pagar, aí vão lá por lobby político, fazem um refis, pagam uma primeira parcela, depois entram com uma ação discutindo, dizendo que estão, nós pagamos a primeira parcela, queremos discutir o resto. São estruturas também de corrupção, porque enquanto isso está faltando o dinheiro para pagar o idoso que precisa do benefício. Então nós temos que discutir de forma séria, e aqui nós não podemos ter uma posição radical de dizer que a Previdência não tem que ter uma alternativa, tem que ter sim, mas não o que o Bolsonaro leva na proposta de emenda constitucional 06 é o extermínio da Previdência enquanto proposta. Rale, aqui eu vou te trazer, são 11h44. Comentávamos agora há pouco sobre essa manchete. Tem vários portais, eu abri aqui o portal do G1, já que falamos em Globo, né, que é uma das que deve para a Previdência, vamos usar o portal da Globo então. Olha aqui, governo revoga portaria com mudanças no sistema de avaliação da educação básica. Decisão assinada pelo ministro da Educação, foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira. Um dos pontos polêmicos tratava sobre a avaliação da alfabetização de crianças, que seria feita a partir de 2021. Aí agora o governo revoga a portaria com essas mudanças. Como é que funciona isso? É que é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo no MEC, né? Cada dia é um Kinder Ovo, né? Cada dia se abre uma surpresa. Pior que é ruim. Primeiro o ministro manda autorização, uma determinação para que as escolas coloquem as suas crianças cantando o hino, que até aí não tem nada, inclusive a autoria da lei que fala na necessidade de colocar o hino nas escolas é do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não obrigar a filmar. Obrigar a filmar, Aí é de última. E aí, inclusive, isso ele voltou atrás. Sim, aí a gente tem que apresentar o ECA, dizer que não é permitido fazer isso sem a exposição da imagem, sem a autorização dos pais. Né? E a gente vê diversas ordens e contra-ordens, pessoas que são convidadas para ingressar na equipe, depois são desconvidadas, pessoas que já entraram trabalhando 30 dias e foram embora. As notícias que chegam de que o ministro está isolado, não consegue conversar com outras pessoas. Outro dia saiu uma portaria, Deca, que extinguiu mais de 5 mil cargos, né, de funções nas universidades. Comentamos, né, também na semana passada. Com o objetivo de inviabilizar a administração universitária. E agora nós nos deparamos esse espetáculo bizarro de confusão, que é essa portaria. Na segunda-feira, portanto, o Ministério anunciou que ia suspender o Exame Nacional de Avaliação do Ensino Médio. Para que serve o Exame Nacional? O último foi feito em 2016. Para ter uma radiografia do cenário da educação no nosso país. O último exame de 2016, por exemplo, apontou que 55% dos jovens, né, dos adolescentes, têm dificuldade de aprendizagem, seja pela compreensão textual, pela verificação de formas geométricas. Sim. Né? Então, mostra a radiografia, dá o diagnóstico, o que orienta a ação governamental. Isso foi feito em 2016. Sim. Ele ia suspender até 2021. Não há justificativo, mais 2 anos. Bom, repercutiu muito mal, como sempre tem repercutido as suas decisões, do colombiano. A gente nunca pode esquecer que o ministro da Educação é um colombiano. Né? Repercutiu muito mal a decisão do ministro colombiano e acabou sendo, agora, hoje, mais uma vez, voltou atrás. Então não se sabe.
E é isso. Ainda sobre a educação, aqui, ó, Agência Brasil. Secretária de Educação Básica do MEC pede demissão. Então, a secretária de Educação Básica, Tânia Leme de Almeida, pediu demissão ontem, dia 25, do cargo. Em uma breve nota, o Ministério da Educação confirmou o pedido de demissão. Tá? Aí ela até então, era responsável pela educação infantil, ensino fundamental e médio. Só que a secretária tem mestrado e doutorado em Engenharia Civil e Hidráulica e com pesquisas na área de gestão e gerenciamentos de resíduos sólidos, solo contaminados, metais pesados e aterro sanitário. Nada a ver com a área, não que não possa, talvez tivesse, né, competência para estar ali, mas algo aconteceu, chega a ser irônico dizer algo aconteceu, que a secretária pediu demissão, assim, por óbvio. Estamos falando sobre isso aqui, né? E ela cuidava justamente da educação infantil, fundamental e médio. Então. Não, a gestão do MEC tem sido alvo de crítica de diversos setores inclusive à direita, setores conservadores, sim. O movimento Educar Brasil, né, o movimento esse que a irmã do Ayrton Senna coordena também, todos têm criticado com muita veemência, né? Hoje pela manhã, nos principais veículos de comunicação, eu vi essas manifestações porque, na verdade, é uma grande atrapalhação que está acontecendo no MEC, né? Tem um CC que a qualificação dele é um curso à distância do Olavo de Carvalho, um telecurso do Olavo de Carvalho. Então, essa é a qualificação que ele apresentou para estar no MEC. E é triste, né? Alguns me dizem assim, não, mas nem comenta muito isso, porque enquanto eles estão brigando entre eles, eles não fazem as maldades. Mas a gente quer que o país funcione, né? A gente quer que as instituições funcionem, a gente quer que o ensino brasileiro tenha uma evolução, e tem que ter. E a gente sabe que não é esse debate pequeno que está sendo feito do ponto de vista... Foi tão dito na campanha, não pode ter o viés ideológico, mas o que nós estamos vendo no MEC é uma trincheira do viés ideológico, né? É de forma muito clara apenas se preocupar com as questões ideológicas, enquanto as questões de técnica da educação, né, os princípios pedagógicos estão totalmente afastados. É por isso que as pessoas estão se demitindo e é por isso que a crítica está acontecendo com muita força e com muita razão. Agora aqui, ó, Bolsonaro fez, acho que foi após a tua vinda aqui, uma fala mais uma que repercutiu muito mal. Disse que precisamos mudar a forma de fazer política no Brasil, que é a velha política. Isso tentando fazer uma pressão no Congresso em função de querer, batendo pé, né? Tipo criança mimada, que a sua proposta de reforma, a dita reforma, fosse aceita. Foi o que causou... temos a prisão do Temer para falar aqui também, né? Cristiano chegou a tocar brevemente ontem nesse ponto, da questão da legalidade. Isso é legal? Está tudo ligado. Está dentro do que a gente defende como democracia, Estado democrático de direito. Temer foi julgado e por isso está preso. E Bolsonaro chama de velha política. Não vamos fazer essa velha política. O que é velha política? Beca, tá tudo ligado isso que tu dissesse agora. E eu queria falar antes de terminar o programa sobre... Fala sobre o que quiseres. Sobre o 31 de março. Não deixa eu esquecer que sim. Foi um anúncio que o Bolsonaro determinou aos quartéis para que comemorem o golpe de 64. Mas isso que tu colocou, essa conjuntura aí toda de Temer preso, Bolsonaro em rota de colisão com o Congresso, está tudo ligado, viu? O que acontece? Na verdade, quando o Temer faz um movimento em falar na velha política, ele está, não digo criminalizando, mas tornando pejorativo a sua base parlamentar, que é oriunda da velha política. E aqui vou dizer algo que as pessoas talvez não se deem conta. E está tornando pejorativo a sua própria história, porque ele é há 30 anos político. Ele sobrevive, seus filhos são políticos, faz parte desse sistema, se elegeu pelo Democratas, né? Depois por outros partidos, agora está no PSL, vai embora do PSL, vai fazer um novo partido, porque virou moda na política brasileira mudar de nome. As pessoas têm o mesmo viés, mas elas mudam de nome para que o povo não se dê conta. Né? São poucos aqueles que estão há 30 anos no mesmo partido, até porque os partidos que existem há 30 anos também são poucos. São poucos também, né? Então, de forma clara, há uma colisão. Veja, o Michel Temer tem grau de parentesco com o Rodrigo Maia, que é o grande articulador, o presidente da Câmara dos Deputados, que pode viabilizar a reforma da Previdência. O filho do Bolsonaro fala mal do Temer. Em seguida, fala mal do Maia. Rodrigo Maia. Do Maia. Em seguida, o Temer, que tem relação de parentesco com o Maia, é preso. O que o Maia faz? Abandona o barco. Diz o seguinte, olha, estou fora.
Bom, aí rapidamente a liberação do Michel Temer. Rapidamente o Michel Temer sai da cadeia, o ex-governador Moreira Franco, né, conhecido como Angorá na operação da Odebrecht, também sai da cadeia, e tudo se movimenta e o Maia parece que se reaproxima do Bolsonaro. E aí vamos analisar quem é que dá a decisão para tirar o Michel Temer da cadeia. Quem dá a decisão é um desembargador que ficou afastado 7 anos por suspeita de corrupção, depois voltou a ser magistrado, porque o STJ e quem apurou julgou que não tinha fundamentos. Ok. Tá bem. Agora, nos cabe pelo menos fazer uma reflexão, né? Nos cabe pelo menos sacudir as pessoas que estão nos assistindo nesse momento para fazer uma reflexão. Quando o presidente Lula recebeu uma ordem de soltura por um desembargador do mesmo quilate, da mesma estatura do desembargador que liberou Michel Temer, o país parou. O mundo jurídico se dividiu entre aqueles que defendiam a possibilidade de ter um habeas corpus, e ela existe, é concreta, está prevista no ordenamento jurídico, e aqueles que disseram, não, isso foi uma decisão política. E esta decisão agora do Michel Temer foi política ou não foi? Aqui me cabe dizer, né, pela visão que eu tenho, de que as pessoas não podem ser presas sem que tenha um processo ou sem que se preencha os requisitos da lei, que seria provar que está prejudicando a investigação e tudo mais. Mas o juiz Bretas já mandou prender tanta gente, por que rapidamente o desembargador, que tem esse histórico todo, eu não conheço os elementos do processo, mas me cabe fazer esses questionamentos que não estão respondidos. Né? E que fazem com que a gente pare para pensar. Grau de parentesco com o Maia diz que sai da base, vai lá, o desembargador libera, o Maia volta a conversar, o Temer vai para casa, o Moreira vai para casa, e parece que está tudo resolvido. E aí? E o presidente Lula continua preso? Continua preso. Continua preso. E a presidenta Dilma, foi algo que até, infelizmente, a gente por vezes se usa de ironia, o Tribunal Internacional considera Dilma inocente dos crimes que teria sido acusada, delatores da Lava Jato dizem que Dilma sofreu processo de impeachment porque não quis entrar no processo de corrupção. Eu fui obrigada a usar de ironia e dizer, sério? Não, e outra, agora isso, gente? É interessante, né? É interessante aqui que eu vou fazer uma fala bem provocativa. Fica à vontade. Quero fazer essa fala bem provocativa. Prenderam o Temer, o Lula está preso, aí o comentário foi, a próxima é a Dilma. Como se... E aí tu vê, nitidamente, pessoas... Não é que a Dilma tenha algo que fundamente uma prisão, porque ela não responde processo penal que te desse fundamento para uma prisão. Mas o desejo pessoal de muitas pessoas de prender a Dilma. Porque aí não é uma visão se ela está correta ou não, se é o certo ou não, é uma visão de que eu não gosto do PT, a Dilma foi presa, eu quero punir ela. Né? Ninguém para pensar, por exemplo, ou as pessoas sabem, né, Leca, que quem tirou a Dilma foi o Cunha, que depois foi preso, foi o Bolsonaro, que se usou disso, está na foto, tem fotos disso, ele fez parte dessa organização, que depois virou presidente, o Temer, que acabou preso, o Gedel, que acabou preso, e aí nós vamos, o Henrique Eduardo Alves, que acabou preso. Então, todos aqueles que essas pessoas que querem prender a Dilma apoiaram, porque essas pessoas apoiaram, ficaram felizes com a retirada da Dilma, são todos acabaram presos. Ou seja, esta turma, que tem muito mais conta prestada que a Dilma, esta sim tem que ir para a cadeia. Sim, nós temos hoje eleito democraticamente, eleito pela maioria dos votantes neste país, um presidente que comemorou e que exaltou o torturador da presidenta Dilma na votação do processo de impeachment. É verdade. E aí eu te pergunto, e o cidadão chamado Aécio Neves, que tem 1 quilo de prova contra ele, até para fazer uma... Ele tem outros pesos, entendeu? Mas eu quero falar que há 1 quilo de prova, né? Que não pode se tornar poeria. Não pode se tornar... Um helicóptero de provas. Tem muitas provas. E está hoje no exercício pleno do mandato parlamentar. Né? E aí as pessoas querem prender a Dilma. E aí as pessoas não falam quando Michel Temer é solto. E as pessoas não associam a sua relação. Mas você falou, faltando 3 minutos... 31 de março. Eu vou pegar o gancho do que tu acabou de dizer. O atual presidente que, ao afastar a Dilma, que nada foi provado contra ela, e mais, tu esqueceu de dizer uma coisa importante, auditorias que foram feitas na Petrobras, inocentaram a presidente Dilma. O fundamento que o Tribunal de Contas deu para afastar a Dilma, hoje ele foi revisto e é já uma instrução, uma portaria dizendo que é possível fazer as tais pedaladas. Hoje tem fundamentação legal. No passado a Dilma foi afastada. Né? Então eu queria acrescentar isso. Nós chegamos numa insanidade total. Enquanto o país
não tem governo, não tem ações concretas para combater, por exemplo, os 12 milhões de desempregados que nós temos hoje. Né? Lembrando que quando a Dilma saiu tinha 8, hoje já aumentou, tem mais de 50% já aumentou em termos de desempregados. Né? E o presidente faz mais um ato que nós temos que qualificar como absurdo. Ao dar uma ordem aos comandos do Exército para comemorar o golpe de 64, ele continua na mesma batida dessa que tu falou, de exaltar uma figura de um torturador que fez violência contra homens e contra mulheres, né? Violências desumanas, comprovado por diversos processos de investigação, né? Um processo político que cassou o direito das pessoas, do cidadão, ter o direito de escolher seus representantes, um processo político que dizimou famílias porque prendeu, torturou e matou. A ditadura nesse país matou. Então nós não podemos assistir calado. A gente escutar a notícia de que o presidente da República mandou comemorar 64, a gente não pode ficar calado. A gente, mais uma notícia, ele quer fazer isso, uma cortina de fumaça. Olha, nós temos que debater e se posicionar. Nós não podemos deixar que esta página da história seja feita uma releitura para exaltar os torturadores. E mais, quero usar esse espaço para dizer, pensem, senhoras e senhores que estão nos assistindo nesse momento, se o povo alemão fizesse uma homenagem a Hitler, ao nazismo, às barbáries, ao holocausto que ele fez contra o povo judeu. É a mesma coisa que nós estamos assistindo aqui. Talvez em dimensões menores, mas em pensamento ideológicos é muito similar ao que nós estamos assistindo neste momento, na determinação do senhor presidente da República comemorar 64. Então não é possível ficar calado diante daquilo que a história nos conta. E aí não vem com aquele argumento, mas teve luta armada, mas teve resistência. Olha, eu não nego a existência disso, mas eu reafirmo que 64 foi um golpe militar e nós não podemos aqui assistir calado essa situação. E no momento em que a população simplesmente baixar a cabeça e aceitar todo tipo de barbárie, enfim, agressão, mortes, torturas, para mim aí sim se está doente. É preciso sim resistir. Eu quero aqui dizer, a população vive uma grande manipulação. Ela ajudou a tirar um governo porque havia, entre aspas, uma corrupção. Mas todos os dias ela entrega milhões e bilhões e bilhões para um sistema bancário que apenas dá para 1% dos mais ricos desse país, e ela não entende que, na verdade, ela vive num sistema que cada vez mais concentra a renda, e aí está a grande corrupção. Corrupção institucionalizada. Esse é o grande tema que nós temos que debater nesse país. Certo. Halley, nosso agradecimento mais uma vez ao teu comprometimento aqui com todas as pautas que a gente trata no Paralelo. 12:00, a gente vai ficando por aqui. Essa edição reprisa hoje às 23 horas pelo canal 15 da NET, também pelo site da Universidade, furg.br, e estamos atualizando em breve, disponível também no YouTube, a gente compartilha nas redes. Perfeito. Tá bem? Nós estamos praticamente em dia. Já estamos praticamente em dia. Até o dia 19 de março temos tudo lá no YouTube. Ótimo. Tem que a gente tem que resgatar o que ele veio na semana passada, que a gente ficou de disponibilizar para ele, mas já... Essa semana já está na mão, tá? Agradecemos a todos e todas. Amanhã a gente volta ao vivo com mais Paralelo 30 aqui na FURG FM, FURG TV. Até lá.